Olá a todos e a todas. O homem descuidado. O homem, quando pela manhã desperta, acha que fazer a coisa certa é só tomar banho e café, alisar o cabelo ou dar brilho à careca. Preocupa-se com a aparência, mas não executa a consciência. Entra em ação, mas não se lembra de uma oração. Prepara-se para si e para os seus. Pensa em tudo, menos em Deus. Os que assim fazem. Não é? Há outros que nem a careca alisam. Há outros que não são carecas. Então, como foi anunciado, hoje vamos falar sobre o preconceito. Este tema foi um tema que nos foi sugerido na nossa caixa de sugestões que, entretanto, se destruiu. Caiu. Desfez-se todo. Lá foi. Foi à vida. Está em reparação, portanto, há de voltar brevemente. De qualquer forma, se quiserem fazer sugestões, como esta, os impressos penso que continuam aí, não é? Por isso, não há caixa, mas há impressos e podem sugerir na mesma. Com certeza, o mais certo é que a pessoa que sugeriu este tema, se calhar nem está aqui presente, por isso, se não está, estivesse, se está, escusa de se acusar. Muito bem. Então, para falar sobre isto, vamos fazer assim uma viagem no tempo que começa há 13.820 mil milhões de anos atrás. Só para falarmos de preconceito. Mais coisa, menos coisa, não é? Menos coisa. Foi a altura em que se deu o Big Bang. Do Big Bang aos nossos dias em milhões de anos. Então falámos em 14 mil milhões. Pouco depois, há 13.820 mil milhões de anos, é um número difícil de dizer, se fosse no Brasil diríamos bilhões de anos, ou alguns desses os americanos dizem bilhões. Deu-se então isto a que é hoje aceito como sendo o início deste universo. A grande explosão. E então, durante muito tempo, nos primeiros segundos, deu-se uma grande expansão, nos microsegundos, aliás, nem num segundo sequer as coisas estavam quase gigantescas já. E depois, ainda num estado de aceleração, mas não na mesma velocidade, as coisas foram, o universo foi se expandindo até aquilo que nós, portanto, o momento em que nós estamos aqui, que é o hoje. Foram-se formando estrelas, galáxias, etc., por aí fora, e há 4.570 mil milhões de anos, segundo se crê, não é? Os cálculos que se fazem, nasceu a nossa estrela, o Sol. Algum tempo depois, há 4.450 mil milhões de anos, apareceu o planeta Terra. Não vamos aqui discutir processos, só estamos aqui a ver, portanto, numa ordem cronológica, como é que as coisas aconteceram. E só há 3.600 mil milhões de anos é que existe vida na Terra, com o aparecimento do primeiro ser unicelular, ainda na água. Pronto, isto parece que foi ontem, não é? Entretanto, os primeiros primatas aparecem os números lá em cima, não é? Porque nós realmente a escala do infinito, para nós temos que a pôr num slide de 16 polegadas por 9, é um bocado difícil. Mas aparecem os primeiros primatas há 40 milhões de anos. Portanto, vamos para os zeros. 40 milhões. Aquilo que são reconhecidos hoje como sendo os primeiros primatas, nós normalmente chamamos dos macacos, não é? Mas há muito tipo de macaco. Há 3.200 milhões de anos aparece aquele que é conhecido como o Australopithecus.
e não há provas disto, não é? Através de fósseis, sim, os antropólogos estudam isto. O primeiro da espécie Homo aparece há 2,3 milhões de anos. Milhões, não é? Que é o Homo habilis. Espécie uma outra história. Tudo só para falar de preconceito. E a nossa espécie, que é o Homo sapiens, aparece há só 200 mil anos. Que, entretanto, tem uma subespécie, que é também a sapiens. Homo sapiens sapiens somos nós. Existimos nas primeiras formas de ser do Homo sapiens há 200 mil anos. Só. Vamos, isto é o que está aqui escrito, com certeza não conseguem ler os números. Se calhar o Alex consegue estar pertinho. Se as dioptrias estiverem certas, não estão certas. Tens que ir ao download, acertar as dioptrias. Então, falámos agora dos primatas aos nossos dias, falávamos há pouco em milhões de anos, 40 milhões de anos. Vamos dividir outra vez a escala, não é? Numa mais, a gente mais precisa um bocadinho, que a gente consiga perceber melhor. E cá temos os mesmos, os primeiros primatas. E depois temos aqueles a que conhecemos, como são os gibões, é um tipo de macacos, os gorilas que aparecem, estes há 13 milhões de anos, os gorilas há 10 milhões de anos, os chimpanzés, como os conhecemos, há 5 milhões de anos, que são aqueles nossos parentes mais próximos que ainda estão aí, que andam pelas selvas, não é? Nós temos aqui estas duas espécies, que é o Ardipithecus ramidos, que é conhecido como Ardi, porque apareceu um esqueleto há algum tempo, que tem 4,4 já estou perdido, em milhões de anos. O Australopithecus, a Lucy, não sei se ouvem falar na Lucy. Sim. Não é? O esqueleto, parte do esqueleto da Lucy que apareceu, que era de um Australopithecus afarensis, aparece há 3,7 milhões de anos. Ainda não estamos no Homo sapiens, só aparece há 200 mil anos. Nós estamos sempre em cima do eixo, não é? O Homo sapiens, nestas escalas, continuam ali, não sai dali. Depois temos o Homo habilis, da primeira espécie Homo, o Homo erectus, 1,8 milhões de anos, e depois o Homo sapiens há 0,2 milhões de anos, ou seja, 200 mil anos. Sabem porquê que a Lucy se chama Lucy? Por causa de uma música dos Beatles que tocava na hora em que eles descobriram a Lucy. Estava a tocar uma música dos Beatles, que já não sei qual é o nome, é Lucy, não sei quem é. Lucy, exatamente. Exatamente, é essa música dos Beatles. E então eles resolveram chamar ao fóssil Lucy. Ficou a chamar-se Lucy. Ela tem certeza que nos chamava assim, não é? Mas à partida não devia ser Lucy, era uma sorte muito grande. Portanto, nós, enquanto espécie, continuamos muito em cima do eixo. É? O nosso amigo chimpanzé já existe há muito mais tempo do que nós, 5 milhões de anos. Aqui, quando se identificam estas espécies, são as espécies, houve uma espécie nessa altura que, em ramificações, deu lugar a eles e depois deu lugar àquelas que se tornaram no Homo sapiens mais tarde. Isto não é muito importante saber, isto é só para nós, no fundo é só mesmo para baralhar. Às vezes é bom baralhar. E então, por tornarmos a nossa escala mais pequena, do Homo sapiens até aos nossos dias, o Homo sapiens aparece há 200 mil anos e povoam, entretanto, os outros homos foram se espalhando um bocado também pelo resto do planeta, mas o Homo sapiens só começa a sair do ponto de origem, que é em África, há 70 mil anos. Começa a ser pouco tempo, não é? Já quase cabe no nosso relógio. Há 70 mil anos começam a dar as primeiras saídas e eles saem da Etiópia e então vão em direção passam para o lado da Ásia, não é? Para o lado direito, e lá vão eles e vão pelo planeta fora. Há 3.600 mil anos
é o grande profeta, não é? O Moisés, e há 2000 anos, que é quanto lá no zero, continuamos em cima do hoje, temos a história de Jesus. O tempo como é contado hoje, só começou a ser contado ali. É interessante, não é? Que nós achámos que não há nada de externo. Entretanto, isto só tem nem um segundo tempo na história do nosso planeta. E do nosso universo, então, muito menos. E então cá está a jornada que este Homo sapiens, os primeiros, fizeram, saindo de África. Isto é o globo, não é? Numa perspectiva diferente à qual nós não estamos habituados. E então vemos aqui por cores o tempo que demorou de há 70 mil anos até chegarem ao fim, aquilo que era o fim do mundo, que é a pontinha da Argentina, não é? Na América do Sul, que terão lá chegado qualquer coisa entre os 15 ou 10 mil anos. Por aí. Portanto, este foi o tempo em que nós, enquanto espécie Homo sapiens, demorámos a povoar o planeta. De 70 para, são 55, entre 55 a 60 mil anos que demorámos a povoar este planeta todo. Foi muito tempo. Também fomos a pé, não é? Foi devagarinho. Este mapa está aqui, está na National Geographic, se quiserem ver. Há neste momento não sei se já ouviram falar, que é o Polo Salopec. Já ouviram falar neste homem? Está numa jornada através do mundo, ou do planeta, numa jornada de 7 anos, vai fazer este caminho. Isto tudo a pé. Quer dizer, na altura, os continentes não estavam assim. Aqui houve aqui partes, vai fazer algumas partes, obviamente, de barco, não é? Se bem que nós povoámos tudo, até as ilhas do Pacífico e não sei o que, a gente encontrou com tudo. Não é? Portanto, isto foi o tempo que este homem vai levar 7 anos a fazer e vai ver todos os cantos, as culturas, vai ver tudo o que puder desta jornada, no fundo, que é a nossa jornada também. Não é? Então, o que significa Homo sapiens? Homo significa pessoa. Ou seja, nós só somos pessoas há 200 mil anos. Nos termos, em termos científicos, não é? Sapiens significa sabedoria. Então, Homo sapiens é uma pessoa sábia. Bissábia. Também somos conhecidos, ou também é conhecido como sendo o humano. Isso não sabia. Não é? O humano é um adjetivo que vem do latim, que é o adjetivo do homo, é o que vem do homo, ou seja, o que vem da pessoa. Somos nós. Tudo isto para quê? Com 200 mil anos, o nosso tempo neste universo, estamos a falar do primeiro Homo sapiens, não é? Do primeiro homem, da primeira pessoa, representa 12 décimos de segundo da história do universo. Se dividirmos a história do universo num ano. Nós existimos enquanto espécie só este tempinho. Não é? Quando nós valorizamos muito a nossa vida, o nosso tempo, o tempo que fazemos, o tempo que gastamos, aquilo que empreendemos, as nossas jornadas, os nossos objetivos, não é? As nossas férias, os nossos estudos e mais alguma coisa, nós, enquanto espécie, só ocupamos este tempo. Nós, como seres humanos, como pessoas, agora, só ocupamos qualquer coisa para ali, não é? Isto foi mesmo, nem dá tempo a piscar um olho. É aquilo a que se resume o nosso tempo de existência neste planeta. É a quase nada. Ou a muito pouco, em termos temporais. É interessante ver-se que há pessoas que se preocupam muito com o tempo que nós vamos estar aqui, não é? A gente está sempre a nascer e a morrer. E como é que vai ser, quando sair deste planeta e tal. E o Sol quando se esgotar. E o Sol ainda só vai a meio da sua jornada. Nós temos muitas preocupações enquanto seres pensantes que não fazem sentido nenhum. Portanto, não sei se lembram há quanto tempo é que existiu o Sol.
4 isso era a Terra, 4 mil milhões. 4,7. Não é? 4,7. Ainda só vai a meio, ou seja, ainda há mais 5 mil milhões de anos para o Sol se esgotar. Ou seja, são aquele tipo de questões com as quais nós nos preocupamos que não têm nenhuma razão de ser. Mas vão pensar no que é que vamos fazer já daqui por 5 minutos. Não é? Podemos sair, por exemplo. Então, este Homo sapiens, este humano, tem características muito particulares. Para já apresenta, segundo aquilo que a Organização Mundial de Saúde preconiza, diz que um Homo sapiens define-se como sendo um ser vivo que tem um cérebro altamente desenvolvido. É interessante ver isso. O que é certo é que do Homo sapiens, para aqueles que somos anteriores a esta espécie, o volume do cérebro foi sempre aumentando em termos evolutivos, com o tempo. Isto o que é que, segundo estes autores, dizem que isto permitiu a esta espécie ter um raciocínio abstrato, o uso da linguagem, ser um ser introspectivo, ou seja, um ser que consegue pensar sobre si, sobre aquilo que o rodeia, e consegue resolver problemas. Esquecem-se de dizer que a maior parte dos problemas que tem que resolver também são causados por ele. Não é? Somos uns criadores de problemas. Fazem um bocado uma leitura ao contrário, na minha ótica, daquilo que deve ser visto, como deve ser visto, não é? De facto, o cérebro é altamente desenvolvido, é maior e tudo mais, mas é precisamente por isto. Não é isto que acontece porque o cérebro é maior. Não é? O cérebro é maior porque nós começamos cada vez mais a conseguir fazer raciocínios, a desenvolver uma linguagem, porque somos cada vez mais capazes, a ser introspectivos e sermos capazes de resolver problemas. Que se vê, por exemplo, já quando falamos do Homo habilis, por exemplo, é habilis por ser habilidoso. Não é? É o primeiro a usar ferramentas, as pedras lascadas, para fazer setas e mais cortar carnes, enfim, descobrir utilidade nos objetos, daí que se chama o Homo habilis. Este ser tem um corpo ereto, anda de pé, é bípede, que permite o uso dos braços para a manipulação de objetos. Isto foi uma característica que conquistou também, não é? E como se libertou, não precisam mais dos braços para a tração, ou para se locomover, pôde utilizá-los para outra coisa, não é? Porque senão estavam ali e agora o que é que eu faço com isto? É um bocado quando a gente está a tirar fotografias, não sabe o que é que há de fazer às mãos, não é? Onde é que eu meto as mãos? Se não tivermos bolsos, então é mesmo um problema, não é? E naquele tempo não havia bolsos. Este ser altera o ambiente mais do que qualquer outro ser vivo do planeta. Em 200 mil anos alterou-o. Em 200 mil. Que 200 mil? Não é? Estamos a falar do Homo sapiens. Mas nós alterámos o planeta como nenhuma outra espécie alterou. É difícil, por exemplo, em Portugal, conseguirmos caminhar, seja para que lado for, sem que encontremos, no raio do nosso campo visual, a ação de outro ser humano. É difícil. Encontramos sempre um caminho, encontramos sempre uma antena, encontramos um avião, encontramos qualquer coisa sempre que demonstra a nossa presença, que nós estamos aqui. E nenhum outro ser conseguiu fazer isso. Concordam? Sim. É verdade. É claro que há outros sítios que não é bem assim, não é? A gente ainda consegue caminhar sem ver a influência, qualquer tipo de influência do homem. O que não quer dizer que ela muitas vezes não esteja lá, mesmo que a gente não a veja. Ao mesmo tempo, também, esta espécie gera processos de pensamentos muito elaborados. Para já tem consciência de si. É um ser racional, um ser emotivo e um ser que demonstra ter sapiência ou sabedoria. Que faz o que faz e sabe porque o faz e sabe como o faz. E são estas características que definem uma pessoa. Aquele, neste caso, é o Jodorowsky. Não é? Estima-se que sejam mais ou menos 7 mil milhões. Isto já são números de 2011. Não é?
Portanto, nós já devemos ser bastantes mais. E é engraçado que, ao pesquisarmos por este tema, diziam os autores que habita a Terra principalmente nos seus continentes e ilhas, principalmente. O que quer dizer que habita a Terra ou outros sítios também. E dizem que habitam, por exemplo, ou viajam pelo espaço ou pelos oceanos. Quer dizer que podemos encontrar seres humanos noutros sítios que não a Terra. É interessante, não é, ver esta perspectiva. Ao mesmo tempo, é a forma dominante de vida biológica da Terra, em termos de distribuição e, sobretudo, não somos a espécie mais numerosa, porque essas são as formigas. Se pensávamos que nós é que éramos a espécie mais numerosa do planeta são as formigas. Em termos de distribuição e principalmente em termos de efeito sobre a biosfera, sobre a ação que nós empreendemos sobre o nosso meio e o tipo de alterações que lhe fazemos. Não quer dizer que sejam estragos. Em alguns casos são estragos, mas nem sempre. Portanto, a Terra é como é, muito por causa deste ser. Nunca fizeram este exercício de ir para um sítio qualquer e pensar como é que isto seria se nós não estivéssemos aqui? Quer dizer, se calhar estou aqui se calhar ninguém pensou nisso, mas eu já pensei nisto várias vezes, se calhar sou tolido. Se nós seres humanos não estivéssemos aqui, como é que isto seria? Uma coisa, não sei como é que ia ser, mas uma coisa tenho a certeza, não tinha nada a ver. Mais tranquilo, Eu devia ser um bocadinho mais tranquilo, não é? Principalmente nas horas de fogo. Não é? Ao mesmo tempo, este ser apresenta umas características também interessantes, é que são sociais, nós somos seres, uma espécie social por natureza. Somos hábeis a utilizar sistemas de comunicação, como sendo a comunicação que é só falar, não é? Mas o que é certo é que estas aqui também são tão importantes como a primeira. A gestual, que diz muito não é? As próprias expressões e tudo mais. E a escrita, porque elas perduram e nós sabemos muita coisa, muita história, porque ela se encontra escrita em algum lado. E utilizamos a comunicação para trocar ideias, para nos expressarmos e para nos organizarmos. É para isso que nós utilizamos a comunicação. Também pode ser sempre ao contrário, não é? Isto, sempre ao contrário. Para nos desorganizarmos também, muitas vezes, também utilizamos a comunicação. Não é? Isto é, quando estava a fazer isto, dei por mim a pensar que estava a escrever como se fosse um ser de outro planeta. Não é? Estava a falar dos tipos que habitavam isto. E achei interessante, realmente, como é que nos verá alguém que seja de fora, como é que nos descreve, não é? Até foi essa forma que eu escrevi, que escolhi para escrever os textos, se repararem, não é? Então eles organizam-se em complexas estruturas sociais, de muitos grupos cooperantes ou concorrentes, de famílias e até nações. Até nos organizamos por países. Até conseguimos inventar fronteiras. Porque, na verdade, quase todas as fronteiras são imaginárias. Não é? Quando nós vamos ali aos Carris, há ali uma parte que a gente entra em Espanha. Mas só sabe que entra porque está lá o pilíndro. Porque se não tivesse lá o pilíndro, ou pelíndro, ou como é que se diz, a gente até aproveita logo, vou entrar em Espanha, isto é para muda de conversa, não é? Já estamos a internacionalizar-nos. Ali nos Carris não é brincadeira. Já fomos ao estrangeiro, exatamente. Só que o que é certo é que a gente passa de um lado para o outro da fronteira e o que vê? Exatamente a mesma coisa. As características são exatamente iguais. São linhas imaginárias. Claro que algumas linhas fronteiriças existem, são reais, embora continuem a ser fictícias. São rios, porque utilizamos, sei lá, coisas da natureza para delimitar estas fronteiras. Mas que só são fronteiras porque nós achamos, porque nós estipulamos, convencionamos que é assim. Porque, na verdade, elas não existem. Outras somos nós que as fazemos, com muros e redes e sei lá bem mais o quê. Mas, na verdade, as fronteiras são invenção nossa. Que já não são de agora, não é? Já são de há muito tempo atrás.
Elas até houve uma fase em que tiveram tendência a esticar-se, não é? A tornarem-se países, porque as fronteiras, na altura do Homo sapiens, do primordial, ou dos outros ainda um bocadinho mais para trás, eram fronteiras mais pequeninas. Era a fronteira da aldeia. E é para aí do tipo que viesse ali, que saltasse a cerca e que nos viesse tentar roubar as coisas, ou o que fosse, que levava logo, ou a mulher, não é? Tentar roubar, que também acontecia. Ou o fogo, por exemplo. Houve lutas pelo fogo, de início. Nós somos a única espécie, por exemplo, que utiliza ou que sabe fazer fogo. Mais nenhuma consegue. Então nós criamos uma variedade extrema de tradições, de rituais, de normas sociais e éticas, leis e valores que em conjunto formam a base da sociedade humana. Nesta viagem que começou há 70 mil anos, nós fomos espalhando por muitos sítios. E, obviamente, fomos encontrando sítios diferentes e fomos criando coisas místicas diferentes, mitos diferentes, histórias diferentes, que criaram um sem número de tradições e de normas que, na verdade, todas elas são convencionadas. São todas inventadas. Não é? Quando nós dizemos... Há muitas coisas que nós dizemos ou fazemos e é interessante ver que muitas vezes é dito e feito por pessoas que se dizem até que têm algum critério e que são críticos e que até se apoiam nas ciências e não sei o quê, mas são capazes de dizer, por exemplo, não passes debaixo da escada que dá azar. Pode acontecer, não é? Mas se partires um espelho, não sei quantos anos de... Como é? Ajudem-me um bocadinho. Atrasos na vida, não é? Se partir de espelho. Conhecem mais algum? O gato preto, normalmente, não é? Tá bom. Estou confuso agora, os pedidos com um bocado bom. Vai dar tudo ao mesmo, não é? Está tudo lá. E às vezes defendemos isto com veemência, não é? E fazemos questão de manter até a nossa dama por uma discussão de nada. Coisas que algum idiota um dia lembrou-se de dizer isso, não faça, e os outros ouviram por logo. Foi fulano que disse, pode-se falar. O Zé, ainda hoje se está a rir, exatamente. E dizia ele, não era uma escada, era um escadote. Que burros, não é? Pensou que uma escada não é nada, era um escadote. Não era um espelho, pá, era um vidro. Enfim, já distorcemos tudo. Então isto é tudo convencionado por nós. E agarrámos-nos a isto como se não houvesse amanhã. Não é? É mesmo importante as nossas tradições, as nossas crenças, a nossa cor, sei lá, os meus hábitos. É tudo muito importante, porque isto tem mesmo... Aliás, tem uma componente científica tão forte que é que vai avalar isto, não é? Ao mesmo tempo, a cultura humana é marcada pelo desejo da expressão, vindo também da própria característica que nós temos, da necessidade de nos comunicarmos e de sermos seres sociais, que foi adquirida, no fundo, na combinação entre a beleza e a estética, da qual temos uma noção diferente de qualquer outro ser que habita este planeta. Nenhum outro ser tem uma noção de estética ou de beleza como nós temos. Prova é que, imaginemos 2 cães. Não sei se já pensaram nisto, também já devem a pensar nisto. Às vezes pensei em cada coisa maluca. 2 cães. Com donos diferentes. Um dono muito bonito e outro dono muito feio. Mesmo assim horrível. Não há um cão que consiga distinguir o dono pela sua beleza. Gosta tanto do cão. Gosta tanto o cão do feio do dono, se o tratar bem, não é? Como o cão do bonito também gosta do dono. Não existe o conceito de estética nem de beleza para os animais. Ainda bem. Eram todos ferrados. Os bonitos, se calhar, não é? Ai, que és bonito, pumba, anda. Tens a manias, vai doce, já vai uma ferradela. Mas nunca pensaram nisso? Então, ao mesmo todo. De pensar em coisas que não deviam dar a pensar. Não é? O que é certo é que
ao desenvolver este tema, cheguei precisamente a este dado, não é? Afinal, não. É verdade que entre eles reconhecem determinadas características que nem sempre são forçosamente verdadeiras. Isto é tão verdade que se nós olharmos para os rituais de acasalamento das espécies, não humana, embora a humana também leve com a mesma biologia e com os mesmos parâmetros e obedeça exatamente aos mesmos princípios. Vemos o pavão, vemos os pássaros em geral, que muitos deles, os machos são sempre exuberantes. Vemos, sei lá, nos próprios mamíferos, a forma como o tamanho das hastes dos veados, que depois da conquista feita, caem. Fica sem hastes. Há muita gente também que não sabe isto, que o veado, aliás, os cervídeos, que são as espécies que têm cornos, ou chifres, ou hastes, chamadas tecnicamente hastes, não só para pendurar a roupa, que lhes caem. Só têm mesmo, são acessórios sexuais. São para atrair, servem para atrair e servem para, no fundo, conquistar e para fazer uma transmissão natural do seu ADN. É o contrário do homem. Não. O homem mais feio, não é? O homem mais corno que Ele lá sabe o que fala. É verdade. Mas nós obedecemos aos mesmos princípios, não nos iludamos, não é? Aliás, como logo de início ao lermos aquela pequena leitura, não é? A gente não sai de casa sem olhar para o espelho e olhar lá para o tipo que lá está. Não é bem olhar para o gajo, porque se calhar a gente muda logo. Se olhar bem para ele, a gente desvia o olhar. Sente-se um bocadinho intimidado, não é? Ui, que tipo mal encarado, não é? Às vezes. Outras vezes acha-se muito bonito. Tem dias. Mas obedecemos exatamente aos mesmos parâmetros, no fundo. Só que, como já adquirimos outras ferramentas, também nos fazemos valer de alguma maneira delas. Então, isto por causa da beleza e da estética, não é? O Homo sapiens é a única espécie realmente que tem noções de beleza e de estética e que o levou até à criação de inovações, como sendo a arte, a escrita e a música. Ao que isto nos levou. E não estamos a falar da música de hoje, não é? Estamos a falar da música e da arte e da escrita de todos os tempos. Dos primórdios. De quando as descobrimos, de quando as começámos a utilizar. Raramente vemos sei lá, aquilo é tudo retrato. São retratos, na verdade. Filmes em que não haja uma batalha, uma coisa qualquer, que não meta um barulho, que não meta uma música. Supostamente uma música. Ou que meta um ritmo musical. Não é? É como o pavão, no fundo. Não é? Estávamos ali a amar, e a ver quem é que bate com as baquetas mais forte, e a ver quem é que faz mais barulho. Continua a acontecer isso. Pois, num estádio de futebol, por exemplo. Qual é a claque mais forte? Qual é que grita mais? Qual é que tem os tambores mais fortes? Quais são os cânticos que se ouvem mais? Não se pode ouvir uma claque a puxar pela sua equipa que a outra tenta logo abafá-la. Não é? Continuam a ser técnicas de antigamente. As mesmas, exatamente as mesmas. As técnicas depois só mudaram a forma como elas se exprimem, porque o sentido é exatamente o mesmo. E às vezes já não matamos também. Já só damos umas facadinhas. Não é? Já não agora já a gente não mata. Alguns. Este ser deseja entender e influenciar o ambiente, procurando explicar e manipular os fenómenos naturais através da filosofia, da arte, das ciências e da religião. É muito influente este ser. Consegue fazer muita coisa. Ou tenta, pelo menos. E desenvolveu ferramentas e habilidades. Única espécie capaz de criar o fogo, de cozinhar.
é a única que é capaz de vestir e de usar várias tecnologias. E transmite esses conhecimentos de geração em geração. E os conhecimentos que vêm depois são sempre mais elaborados tecnologicamente e intelectualmente. É claro. Principalmente assim. Ainda não consegui perceber o que é que isto tem a ver com o preconceito. O jurista está quase cheio. Então, qual é o sentido do preconceito? Porque, na verdade, acho que a impressão digital aqui, não sei se conseguiram entender a analogia, ou... Quando a gente vê uma impressão digital, não consegue saber de quem vem. Não consegue saber se vem de um branco, de um negro, de um amarelo, de um vermelho, de um bege, de um cor-de-rosa, se apanhar sol. Não é? Não se consegue identificar de quem é, só porque... Quer dizer, de quem é se conseguimos, não é? Mas só ao vermos a impressão digital a gente não consegue definir quem é o autor ou quem é o dono daquela impressão. E então, todos nós temos uma impressão digital. Todos. De todos é sempre diferente. É impressionante a quantidade de combinações possíveis que existe num simples dedo. Pelos vistos, somos 7 mil milhões. Éramos em 2011. E desses 7 mil milhões, todos têm uma impressão digital diferente. Mas ninguém consegue dizer, só pelo simples facto de ver uma impressão digital, se é de um branco ou de um negro. Se é de um homem ou de uma mulher. Se é de um rico ou de um pobre. Se é de uma pessoa intelectualmente desenvolvida ou se é de um asno. Não consegue dizer nada. E é uma impressão de um humano. Então porquê é que nós somos preconceituosos? No fundo, o Homo sapiens tem uma característica que é a característica do egoísmo. Ego quer dizer o quê? Eu, o mim, não é? Então, o egoísmo é o culto do eu. Ou o culto de mim. E quando nós falamos de egoísmo, temos um bocado temos uma atitude quase sempre a condenar o egoísmo, ou condenamos-lo sempre, e entendemos-lo pouco. Porque, de facto, não é algo que, por opção, nós possuamos. Este ser não é egoísta porque quer. Porque, se fosse só porque queria, seria possível, só pelo simples facto de não querer, deixar de ser egoísta. Bastaria eu querer. Se eu sou egoísta porque quero, basta deixar de querer para ser. Mas isso não acontece. Então, porquê que o egoísmo é tão forte em nós? Exatamente. O egoísmo foi a ferramenta que nos permitiu chegar aqui. Se não tivesse sido o egoísmo, nós nunca estaríamos nesta sala. Era impossível. E não estamos a falar do egoísmo que começou no dia em que nascemos. Nem sequer estou a falar do egoísmo do dia de há 200 mil anos atrás. Do egoísmo do Homo sapiens. Não estou a falar desse egoísmo. Estou a falar do egoísmo que passou a existir a partir do momento que passou a existir vida. Sendo que era um egoísmo inconsciente. Porque qual é a árvore que não procura lançar as suas raízes o mais longe possível para ir buscar água? Qual é a árvore que não procura lançar os seus ramos o mais alto possível e as suas folhas mais expostas possível para ir buscar a luz? Todas elas fazem isso.
E isso é tão verdade que nas selvas tropicais, por exemplo, existem as ervas rasteiras, existem os arbustos, existem as árvores e depois existem as mega-árvores, como as secóias e por aí fora, que numa luta pela sobrevivência, porque precisavam de sobreviver, foram crescendo, foram aprofundando os ramos, geração após geração, numa transmissão constante de informação que dizia: tens que ir mais alto, tens que ir mais fundo. Sempre assim. Porque senão não se safava. Quem diz as árvores, diz os animais. Diz os pavões, diz os pássaros dos quais falávamos há bocadinho, diz os veados. O que é que um veado quer quando quer uma fêmea? Não procura sexo. Procura transmitir o seu código genético. Só quer que a sua espécie continue a existir. Inconscientemente. Então, pelas mecânicas da natureza, esta informação existe no Homo sapiens, herdada de todos aqueles seres que existiram antes de si, já há 3,6 mil milhões de anos atrás. Então esta é uma informação repetida. A toda a hora. A toda a hora nós fomos... Estes seres todos foram transmitidos a informação de que era preciso sobreviver. De que tinha que conseguir as melhores condições para si e para a transmissão do seu código genético. Nós continuamos a fazer assim. Um casal casa-se, raro é o casal que não procura ter filhos. Raro. São poucos os que não querem ter filhos. E não é só pela questão de ter filhos. Faz parte da evolução. É uma maneira de eu me manter vivo. Isto é literalmente verdade. Eu mantenho-me vivo, transmitindo aquilo que eu sou, algo daquilo que eu tenho, algo daquilo que eu sou, um próximo ser que aí vem. Não é verdade? E o que é que nós fazemos por esses seres? Se for preciso, morremos. Não é? Mas isto não foi o meu pai que me disse que tinha que ser assim. Não foi o pai de nenhum de nós que nos disse para sermos assim. Faz parte da nossa formatação. Faz parte de nós. É claro que este ser... Não é? Portanto, é exatamente lá está o que aconteceu, não é? Durante muito tempo o egoísmo foi uma ferramenta necessária, transversal a todas as fases da evolução das espécies a fim de promover a nossa sobrevivência. Tinha que ser assim, senão a gente não ia resistir. Porque dizermos que o egoísmo assim, é mau, foi muito útil durante muito tempo, não é? É claro que, se calhar, agora há ferramentas diferentes e melhores. Se calhar ainda não os descobrimos. Por isso é que nós somos o Homo sapiens sapiens. Temos sabedoria. Que já vemos um bocadinho para além disso. Então este registro está incutido em nós, no humano. Somos tecnologicamente, estamos muito avançados, mas moralmente ainda não fomos capazes de acompanhar esta evolução tecnológica e intelectual que adquirimos. Nós moralmente ainda não temos unhas para tocar a viola espetacular que temos nas mãos. Ou as várias violas, não é? Em termos tecnológicos, somos realmente, nos últimos 100 ou 50 anos, avançámos imenso. Não é? Nós hoje temos num telefone, que não é um telefone, que é uma máquina, que até já não se chama telefone, chama-se smartphone, não é? Ou seja, um fone inteligente que tem milhares de máquinas. Quantas máquinas tem um smartphone? Muitas máquinas. Tenho um relógio, tenho um telefone por acaso também, tenho um pager, tenho uma calculadora, alguns têm lanternas, têm máquinas fotográficas, têm máquinas de filmar, têm jogos, multibancos, computadores, ferramentas para fazer textos, GPS. Uma coisinha, não é? Minúscula. Criada por quem? Pelo Homo sapiens. O man, o finório. Conseguiu. Só que ainda não conseguiu foi dar o salto seguinte, que em termos morais, em termos éticos, fazer uma leitura
objetiva e concreta dos meios que tem hoje para ver que, para sobreviver, já não precisa lá atuar. Mas há de lá chegar, não é? Mesmo com as crianças, então, é outra fase, e o Espiritismo aqui é muito rico na quantidade de informações que nos presta, e na quantidade, na ferramenta que pode ser, e no auxiliar que pode ser na educação das crianças. Porque, naturalmente, e aí nota-se muito bem esta questão do egoísmo. Quantas vezes uma criança diz por dia é meu? Quantas vezes? Mesmo que não é deu, mesmo que não é seu. É tudo da criança, normalmente. E muitas vezes o adulto, que ainda não cresceu o suficiente, alimenta essa postura. Pronto, está bem, pronto, está bem. Não está bem. O que é certo é que nesta fase da evolução, que é uma fase muito curta, embora seja a mais comprida de todas as espécies, é uma fase em que eles estão-nos precisamente entregues para nós lhe podermos dizer que aquilo que é mesmo ao contrário. O trabalho do adulto é precisamente contrariar essa tendência, é fazer todo o trabalho ao contrário. E como durante muitas gerações o adulto tem abdicado desse papel, a espécie tem demorado um bocadinho mais a evoluir. Porque o passo já podia ser maior um bocadinho. Mas era preciso que, como adultos, conseguíssemos aproveitar a capacidade de absorção de ideias de uma criança para o fazer pensar de maneira diferente. Não é teu. Não é teu. Não tens que ter a arte de saber dizer que não é? Claro, quem é que sabe educar? Já está, como dizíamos nas jornadas, não é? Aqui atrasado. Quem é que sabe? Ninguém sabe. É claro. Somos todos aprendizes, na verdade. Não é? Mas temos ideias. E é claro que às vezes há um bocadinho de trabalho. Pronto. Também confessamos que é verdade. Pôr estas ideias em marcha nem sempre é fácil. Não é? Agora, é nesta fase que se combate com mais eficiência a ideia do egocentrismo. Fazer este Homo sapiens sapiens pequenino, perceber que o mundo não é todo dele, que as coisas não podem ser todas como ela quer, que se insere num grupo, que se insere numa sociedade onde há leis, onde há regras, onde tem que existir o respeito, onde tem que existir a solidariedade, onde tem que existir a igualdade, por aí fora. Não é? E aqui é uma fase realmente em que nota-se muito isto. E então, muitas vezes, como não é feito este trabalho, e como continua a ser a luta do eu, não é? Dá-se este tipo de coisas. Quando alguém é diferente, porque é religiosa. Nestes casos, nós temos aqui alguns, mas podemos ter aqui montes de casos, não é? Identificados. Qualquer caso em que demonstre existir preconceito. O preconceito é sempre, teoricamente, contra o mais fraco. Porque ninguém se mete a ser preconceituoso com o mais forte. Sujeita-se a lamper, ninguém quer lamper. Vou ser preconceituoso com aquele gajo que é muito grande e melhor está caladinho. Não é? Então o preconceito funciona na mesma escala que aconteceu até agora com o mais fraco. Não é o mais fraco porque é fanático religioso, se calhar até nem é. Nem porque é gordo, porque se calhar até nem é. Mas porque os outros dizem e este deixa que digam. E todos eles têm uma impressão digital. Não é? Alguns podem entender. Ou não. Lá foi a impressão digital. Então, qual é o sentido disto? O que é que andamos a fazer? Quando somos preconceituosos com alguém, demonstramos que somos atrasados. Uma pessoa preconceituosa é uma pessoa atrasada. Somos todos. É verdade, não é? Porque ainda não conseguimos calar o nosso eu. Ainda não conseguimos calá-lo. Ainda não conseguimos tomar as rédeas das nossas vidas. Porque, na verdade, se eu precisava
se eu precisava do egoísmo durante este tempo todo para sobreviver, o egoísmo foi uma ferramenta muito útil na fase do instinto, que nós ainda temos. Não é? Então, sempre que nós somos egoístas, à partida estamos a ser instintivos, que é o lutar pelo melhor pedaço de carne. Quando há frango, o que é que nós tentamos comer? A coxinha, não é? Ou se não é para nós, para quem é? Nosso filho, não é? Para já porque ele fala menos, assim, dá menos trabalho. Então, calma que eu chego calma. Não é? Assim ele vai reclamar com o peito. Oh, que seco! Assim o pai come o seco, que não dá para tirar o puto. Não é? Só que os velhos gostam do peito. Calma que vejo! Então, instintivamente, o egoísmo é uma expressão do instinto, em que eu preciso fazer valer a minha posição perante os outros 7 mil milhões. É muita gente para a gente lutar. Só que o ser humano, este Homo sapiens, que o nome acho que é um bocado presunçoso. Não acham? É uma pessoa sábia. Não é só sábio uma vez, é duas. É tão sábio que foi preciso vir sábio no suave ao leite, certo? Tem outras ferramentas, das quais abdica ou ignora, que são ou, certo? Somos inteligentes. Daí é por isso que é sábio. Teoricamente, não é? Alguns estão a fazer assim uma cara que não dizem, tem dias em que, vá lá, roça um bocadinho a inteligência, tem dias que roça. Pelo menos a gente consegue articular palavras. Pelos vistos, temos aqui um mocinho que se vergonha a língua e que até consegue fazer com que ela tenha alguma agilidade. E temos, para além disso, a espiritualidade. Que até já se começa a falar que é algo muito importante na inteligência emocional. Ou a ética. Que é a essência do bem proceder. Então, quando este senhor se lembrar ou se convencer de verdade, estiver convicto de que é realmente um ser inteligente, como a própria palavra do seu nome, da sua espécie diz, e que pode fazer uso dessa inteligência para se portar bem, nesse dia acabará o preconceito. Porque o preconceito só existe porque a gente abre mãos do que temos de melhor. Estas fotos estão aqui por um motivo. Não conseguimos definir ali a raça a ninguém. Estás a ver o esforço, não estás a Eduardo? É a miscelânea é mesmo esta palavra, é a miscelânea que existe neste momento, a mistura de genes que existe pelo mundo fora. E o preconceito diz que este é negro, este é negro, este é negro, este é negro. São quase todos negros. Ou chineses, porque tem um bocadinho de olhos indígenas, já é chinês. Ou asiático. Mesmo que tenha olhos azuis, como os nórdicos. Os preconceituosos veem assim as coisas. Não é? E neste momento estamos a chegar a uma fase em que está-se cada vez mais. Aliás, a comunicação, as viagens são tão rápidas hoje que é fácil a gente espalhar para aí o ADN por todo lado. Não é? É claro que às vezes este espalhanço de ADN é um bocado acidental. Não era bem aquilo que a gente queria. Mas, de facto, é o que está a acontecer. Então, por exemplo, nos censos nos Estados Unidos, já há uma dificuldade
em as pessoas definirem qual é a etnia. Porque são os filhos de um porto-riquenho, que entretanto esteve com um americano que veio do Canadá, mas que entretanto já era descendente de um inglês, que tinha casado não sei quando com uma irlandesa, mas que já tinha vindo também ali dos povos, não sei de onde, da Ásia e mais ou menos. Já começa a haver aqui uma perda total da identidade da raça específica ou da etnia específica de cada ser humano para uma partilha, vá lá. Não é? Logo deixa de fazer sentido exatamente isso. E cada vez mais vai ser assim. O branquinho, o bonito, loirinho de olho azul, isso está para acabar. Tudo está para acabar. Não é? Falámos muito pouco de preconceito, na verdade. Nesta viagem não foi muito fácil. Foi uma viagem atribulada, foi muito tempo, não? E temos a noção que também foi um bocadinho teórica. Mas a ideia era só fazer-nos pensar no fundo da nossa pequenez, apesar de sermos gente muito importante. Na verdade somos muito pequenos no contexto do universo, no contexto, até no nosso próprio contexto, não é? Às vezes preocupámos-nos muito em sobrevivermos, em vivermos e não sei o quê, e em não morrermos. Nós quando morrermos, na verdade, o mundo vai continuar a girar. Não é? E vai continuar a evoluir. Eu estando aqui ou não, ele evolui enquanto eu nunca estive. O que é que há de parar agora? Se calhar até vai ser melhor. Se calhar meto muitas pedras na engrenagem. E ninguém vai sentir a nossa falta. Daqui por 100 anos, quem é que se lembra? Quem é que se lembra? Não é? A gente no Google, lá no computador de manhã, no Google, olha, eu não sei o que, faz 180 anos que nasceu. Quem é este tipo? Ok, até marcou uma época e tudo. Mas ninguém tem uma consciência dessa pessoa. E de facto viveu os tempos dela como nós vivemos hoje os nossos, se calhar agarrado, não é? Com unhas e dentes à vida e àquilo que tinha, que supostamente tinha, que entretanto deixou de ter. E nós, se calhar, temos ferramentas suficientes para pensar de maneira diferente. Nós estamos mesmo de passagem. Nós estamos aqui mesmo muito pouco tempo. Apesar de parecer que às vezes nunca mais acaba, não é? Nós estamos aqui muito pouco tempo. A que é que estamos a dar valor? Com o que é que nos preocupamos? Será que o Braga está a ganhar o Guimarães? Estava a tentar puxar para a cabeça para me dar alguma coisa que pudesse mexer um bocadinho aí. Não é? Esses espanhóis. Tem aqui gente de Guimarães, eu sei. Não é? Isso não presta para nada. Isso não é absolutamente nada. Isso são engana-meninos. E nós muitas vezes caímos nesses engodos. Saber quem é o melhor, saber quem é o mais forte, saber quem é o mais bonito. Amiga, desliguei a câmera, se achou que eu quero contar.